Salve, salve galera do Dominantes Online, tudo bem com vocês? Aqui professor Juan Fernandes com mais um vídeo de geografia. E no tema desse vídeo, fuso horário, beleza? Um tema que deixa todo mundo de cabelo em pé, até quem não tem cabelo. Bom, primeiro ponto, história, né? Vamos falar um pouquinho sobre a história do fuso horário, por quê, tá? Bom, a gente vai ter aqui o fuso horário como sendo uma padronização da hora internacional. Então, dentro da posição geográfica, determinado país vai estar, né, representado pelo seu fuso horário ou os seus fusos, né, dependendo da extensão desse território. A gente vai falar sobre isso. Então, foi criada uma convenção, ali, uma conferência, né, internacional do meridiano em Washington, em 1884, para padronizar, de acordo com a posição geográfica, os horários dos países. A gente vai ter ali, né, o Observatório Astronômico de Greenwich, que vai dar nome ao meridiano referencial. Quem não entende muito sobre meridiano referencial, o que assista ao vídeo de coordenadas geográficas, perfeito, que lá vai estar explicado. Então, esse meridiano vai ser o meridiano principal, vai ser o marco zero, tá? do tempo médio de cada local na Terra. E aí a gente vai ter aqui, quem nunca foi programar o seu celular ali, configurar a hora do telefone e não se deparou com a sigla GMT. GMT é Greenwich Mean Time, que significa basicamente tempo médio de Greenwich, tá? Então vai ser ali o tempo médio em referência ao meridiano central, que é o de Greenwich. Então aqui a gente vai ter, né, um esqueminha de fuso horário, que eu vou explicar para vocês como funciona a partir desse esquema. Primeira coisa que vocês têm que se atentar, paralelos, linha do Equador, tá? Elas vão dar para a gente uma diferenciação climática. Então, a linha do Equador e os paralelos não tem nada a ver com fuso horário. Não esqueçam disso, tá? Os fusos horários estão diretamente conectados à sua relação com o meridiano ou os meridianos, perfeito? A gente vai ter um fuso horário, ou seja, uma hora a cada 15 graus. Professor, mas de onde foi tirado esse valor? O que foi estipulado a partir disso? Da onde surgiu essa ideia? Encontraram no papelzinho de serenata de amor? Não. Isso é uma convenção, tá? É um cálculo que é feito a partir do ângulo da Terra, tá? E das horas de duração de um dia. Então, se a gente tem a Terra, beleza? 360 graus e um dia com tempo médio com tempo de aproximadamente 24 horas, a gente vai ter ali 360 dividido por 24, 15 graus. Então, a cada 15 graus a gente tem uma hora diferente, perfeito? Então a gente vai ter 24 fusos no nosso planeta. E aí tem um outro ponto muito importante para vocês entenderem e guardar, né, na caixinha craniana de vocês, na memória de vocês, lá onde vocês guardam as melhores recordações para vocês não errarem na prova, que é o deslocamento desse fuso, para onde ele aumenta, para onde ele diminui. Então vamos lá. Aqui a gente tem o meridiano de Greenwich, tá? O 0 grau, ele possui uma hora também. E aí a gente vai ter, à medida em que a gente vai se direcionando para leste, a hora vai aumentando. À medida em que a gente vai se direcionando de Greenwich para oeste, essa hora vai diminuindo. Por que isso, professor? É achismo do ser humano? Não, beleza? A rotação da Terra é no sentido anti-horário. Então, ela vai girar de oeste para leste. Então, quanto mais para leste tá esse ponto no espaço geográfico, mais rápido, tá, é o contato dele com a luz solar. Então, a hora dele vai estar adiantada em referência
aos pontos mais a oeste, perfeito? Então, se a gente for aqui, ó, só para esclarecer um pouco, tirar um pouco da abstração, digamos que aqui no meridiano de Greenwich, perfeito, seja 12 horas. Aqui nesse fuso horário mais um, a gente vai ter, né, um fuso horário ali de 13 horas. E no fuso horário menos um, fuso horário de 11 horas. Perfeito? Não esqueçam disso, guardem na memória de vocês. A gente vai ter duas formas de representação a partir desse fuso horário, beleza? Que vai ser basicamente o fuso horário teórico e o fuso horário prático. O fuso horário teórico, eles vão estar representados por essas linhas aqui padronizadas, tá? São linhas retas. É basicamente a divisão em meridianos do nosso planeta engessada na teoria dos fuso horários. Mas a gente tem também o ajuste de fuso horários no sentido prático. O que seria isso? São os países se organizando e organizando os seus fusos com uma praticidade, quebrando aquele engessamento do fuso horário teórico. Então, por exemplo, se eu tenho um estado, se eu tenho um país que ele tem muitos fusos horários, esse país pode se adequar, por exemplo, à redução dos seus fusos. Então, ele vai deixar um fuso horário prático de lado e um fuso horário teórico de lado, melhor dizendo, e adotar um fuso horário prático, perfeito? Então, isso é para tornar mais prático o funcionamento do interior desse país. Tranquilo? Bom, um ponto importante, lá na aula de coordenadas geográficas, eu já falo sobre a linha internacional de mudança de data. Mas é um ponto muito importante que vocês têm que entender. Olha só, se o fuso horário ele vai aumentando para leste e a gente pega um avião e fica sempre se direcionando no planeta Terra em direção a leste, a gente está avançando sempre na data? Não, senão a gente envelhecer, né, de maneira cronológica errada. Isso não acontece, tá, galera? O que limita essa rotação? Lembrando que a gente tem o meridiano de Greenwich, tá? 180 graus do meridiano até 180 graus leste, a gente tem um hemisfério. Do meridiano até 180 graus oeste, a gente tem outro hemisfério. Então, basicamente, a gente vai ter um planisfério aqui e a gente vai ter a junção, tá? Porque a Terra não é um planisfério, tá? A gente vai ter essa junção aqui, 180 graus. E aí convencionou-se o que? A linha internacional de mudança de data, a famosa LID, que vai mostrar para a gente que se você viaja em direção a leste, tá? Do meridiano em direção a leste, e você atinge os 180 graus, naqueles 180 graus a gente vai ter a chamada LID. Então, quando você passar, né, do extremo oriente para o ocidente, você atrasa um dia. Beleza? Conseguiram entender? Você está viajando para o extremo oriente, para o extremo leste. Quando você chega lá, você atrasa um dia. Então, se lá no extremo oriente a gente vai ter dia 1º de janeiro, no extremo ocidente a gente vai ter dia 31 de dezembro. Perfeito? Não esqueçam disso, porque senão vocês vão ficar rodando o tempo todo na Terra e aumentando sempre o dia. Isso não é usual, tá? Bom, sobre os fusos horários brasileiros, a gente tem 4 fusos, tá? O -2, que são nas áreas de ilhas do nosso território, na porção oceânica do nosso território, tá? Fernando de Noronha, por exemplo. A gente tem o -3, que vai contemplar grande parte do nosso território, tá? E aí, ó, horário de Brasília é o GMT-3, ou seja, ele está a 3 fusos atrasado em relação a Greenwich, que é o GMT 0. A gente vai ter, né, o GMT-4 e o GMT-5, que pega uma porção ocidental da Amazônia e o Acre. Perfeito? Bom,
a gente vai ter, né, os fusos horários no Brasil reduzidos. A gente vai ter 3 fusos a partir de 2008. Então, o governo federal brasileiro vai adotar só 3 fusos, porque vai enxergar ali que essa população do extremo ocidente do nosso país é prejudicada por conta desse fuso horário -5. Então, também vai proporcionar ali uma mudança cultural, uma mudança cotidiana, né, nessa população. E aí, a partir de 2013, de 10 de novembro de 2013, o 4º fuso vai entrar em vigor novamente. Então, hoje, a gente possui 4 fusos novamente no nosso território. Bom, sobre o horário de verão. O horário de verão ele está diretamente conectado, tá, às questões envolvendo a radiação solar. Então, é sabido que a diferença de luminosidade do espaço geográfico ela tende a aumentar conforme a sua maior latitude, beleza? Então, quanto maior a latitude, maior a diferença de luminosidade. A gente já falou sobre isso em outro vídeo. Então, essa diferença de luminosidade vai criar a ideia, né, do horário de verão. Então, aqui a gente tem a porção do território brasileiro que adotava o horário de verão, tá? Bom, o primeiro horário de verão passou a ser adotado em 1931, tá? Com Vargas. E aí, a ideia, esse horário de verão ele vai sofrer determinadas mutações. Em determinada porção, em determinado período, ele vai contemplar também a porção norte do território, tá? Mas o horário de verão que a gente adotava por fim, antes do seu fim, né, antes do fim da adoção desse horário de verão em 2019, ele contemplava só a porção centro-sul do nosso país. Lembrando que o horário de verão ele vai servir ali, né, como uma forma de maior uso da luz natural, da luz solar. O primeiro pensador a respeito do horário de verão vai ser o Franklin, tá? Nos Estados Unidos, antes mesmo da criação da energia elétrica. O Franklin vai adotar ali essa ideia do horário de verão para a economia de cera de vela. Então, você passa menos tempo com velas acesas, porque você tem maior aproveitamento da energia natural, e a partir disso, você economiza a cera de vela. Tá? E aí existem 2 vertentes sobre isso, onde existe uma concepção econômica, tá? De economia de energia e tudo mais, e existe uma concepção social, que essa mudança de rotina, essa mudança de cotidiano, a partir do adiantamento de relógio, isso causa danos à nossa saúde, tá? Causa danos à funcionalidade do nosso organismo e pode causar prejuízos à nossa saúde. Então, existem esses 2 pontos, né, esses contrapontos a respeito do horário de verão. Beleza, galera? Então é isso. Até a próxima. Tchau, tchau.